Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 20 de fevereiro, dia que o Ibovespa fechou em leve alta. Vou falar não só do Ibovespa, mas também do mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale que subiu bem no pregão de hoje. Vou falar mais a respeito após a divulgação de resultado da empresa. Tivemos queda acentuada também, que eu vou comentar aqui, de Gerdau, GGBR4, também divulgação de resultado, que trouxe uma queda realmente muito grande, de 5,36%. Falando também da queda de hoje de Banco do Brasil, de 2,98%, também após resultado. Enfim, muitos ativos aqui a serem abordados, pedidos de vocês aqui nos últimos comentários, vários pedidos, destaques de alta e de baixa do Ibovespa e ativos que tenho aqui em termos de posição comprada e que foi encerrada no pregão de hoje e posição que eu abri no pregão de hoje, além das posições em aberto. Vamos lá, começando aqui. Lembre-se de deixar um like, um joinha no decorrer dessa análise, se ela for útil para você de alguma forma. Isso ajuda aqui a manter esse conteúdo aqui diariamente no canal de forma gratuita. Seguindo, então, o Ibovespa terminou o dia em alta de 0,23, em 127.600 pontos, segue dentro de um movimento de correção, não perdeu a mínima ainda do pregão de ontem, não confirmou o candle do pregão de ontem, segue ainda, de qualquer forma, com a expectativa, de acordo com esse movimento de baixa, uma correção que aponta para os próximos suportes, onde tem a média na faixa ali dos 126.900 até uma região em torno aqui desse topo anterior de 126.500. Essa é a principal região de suporte para o Ibovespa, que segue dentro de uma tendência de alta de curto prazo, que será revertida ao retornar abaixo desse patamar. Uma primeira sinalização para quebrar um pouco essa expectativa de vir aqui entrar nessa faixa de pontos aqui, seria oscilar acima da máxima registrada no pregão de hoje, 127.871 pontos. Lembrando, enquanto não reverter a tendência ou dar um indício mais claro de perda de força na atual tendência de alta, a expectativa ainda segue sendo num caminho mais provável de buscar a região dos 130 mil pontos. No mini índice, falando ali de gráfico intraday, gráfico 60 minutos, tivemos um dia mais lateral depois dessa queda. Então isso gera uma expectativa de poder dar continuidade ao processo de correção aqui do gráfico diário, ou seja, de ter algo mais para baixo. É fato que está já em cima de região importante em termos de um topo ali anterior, que pode trazer justamente aqui um fundo ascendente a favor da tendência de alta e ter um movimento de subida. Por esse motivo que a gente ficaria atento na questão de venda, que seria a confirmação maior de poder ter algo mais para baixo, se gerar topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, preferencialmente abaixo de 129.260 pontos. Preferencialmente abaixo desse patamar, olharia um pouquinho mais para venda. Topo descendente nos dois tempos gráficos aí, ou G10, G5, ou até mesmo arriscando mais para movimentos mais curtos no gráfico de 2 minutos. Agora, o que eu ficaria atento justamente para a compra é, primeiro, superar a máxima do pregão de hoje, que seria retornar para cima dessa região aqui em torno de 130 mil pontos, superar, a partir disso, sinalizações de alta no gráfico 5 minutos ou 10 minutos acima dessa região aqui, em torno dos 129.805, ficaria mais para buscar a operação de compra de day trade. No dólar, tivemos aí um pregão de queda de 0,31%, e essa queda aqui no fechamento 5.713 demonstra já uma fraqueza para subir, ou seja, não conseguiu, por mais que possa subir no próximo pregão, não conseguiu já de imediato confirmar ali a sinalização de fundo do pregão anterior. Dólar, lembrando, continua dentro de uma tendência de baixa, que vai ser revertida ao retornar acima desses 5.850 e mantém a expectativa de poder até testar um nível mais abaixo, na faixa de 5.667 até um patamar de 5.645. Aqui, dentro do que está acontecendo, é um processo de correção que ainda fica dentro de um sinal de alta e criando a expectativa de poder testar a média. Tá? Então, seria isso. Aí, com base nisso que eu acabei de comentar, dá para ver que está tudo bagunçado aqui no gráfico de 60 minutos. Bagunçado tem topos bem definidos aqui nessa região de pontos, que vai desde um patamar ali de 5.729 até um patamar de 5.735. É uma faixa importante de resistência. Chegou aqui nesse nível de preço no próximo pregão de maneira mais fraca, depois de algumas horas de pregão, gerou algum sinal de baixa, focaria em buscar venda. O sinal de baixa é quebrar a sequência de mínimas ascendentes, buscaria buscar venda
buscaria operações de venda através de topo descendente no gráfico de 10 de 5 minutos, na tentativa de pegar um movimento para essa região aqui de suporte, que está aqui em torno dos 5.700. Por outro lado, para arriscar a operação de venda abaixo dessa região 5.700 a 5.695, chamaria atenção mais para venda, abaixo, topo descendente abaixo desse patamar. Se abrir caindo de maneira mais fraca aqui, ficar algumas horas de pregão aqui testando esse nível de preço, gerou sinal de alta aqui, foco maior seria olhar para compra dentro dessa bagunça, dentro dessa congestão que está aqui no gráfico 60 minutos. Depois disso, vou falar das ações. A PTR4 no pregão de hoje fechou em leve alta de 0,61%, segue dentro do movimento de subida sem quebrar sua sequência de mínimas ascendentes, mas não conseguiu superar a máxima do pregão anterior, apenas não manteve a mínima acima do pregão anterior. Oscilação abaixo dessa mínima aqui seria um sinal de possível queda? Sim, mas menos relevante pelo tamanho que foi esse candle, a volatilidade do pregão de hoje muito baixa, então ele é menos representativo, esse sinal de oscilação abaixo da mínima do pregão anterior. Se a gente pegar o gráfico 120 minutos, esse nível de preço ainda é mais representativo em termos de volatilidade. Aqui é menos representativo, tá? Mas a ação continua dentro de um contexto positivo, que bateu na média, subiu, se aproximou de novo da média, está terminando aqui com a sinalização mais positiva aqui de alta, pelo gráfico 120 minutos. Então, ainda mantém aí, está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, que só vai gerar um sinal mais de perda de força nessa tendência se voltar a trabalhar abaixo da região aí de 35,70 a 37,70 a 37,30. Para compra de swing trade, eu ficaria de olho num próximo movimento de correção no gráfico diário dessa ação. Na Vale 3, tivemos um pregão aí de destaque, 3,68%, e naquele cenário mais otimista de uma tendência de alta que vinha fraca, aí tivemos aí um gap de alta pulando a região dos 56,40, que é algo positivo. Veio aqui no cenário otimista que eu comentava que era, não que a ação viria aqui, tá? Não, foi num cenário otimista, porque a tendência estava muito fraca, ou seja, seria menos provável a ação já vir buscar o fechamento desse gap nos R$58 até a região dos 58,40. A máxima de hoje foi 58,16. Fechou uma parte do gap, ponto mais alto, mais importante, 58,40, ainda é resistência. Essa região continua como resistência, que não fechou acima nem dos R$58. E depois disso, a região dos 59,38 a 59,74 são as regiões mais importantes. Tendência de alta da Vale atual muda se ela reverte, se ela voltar para baixo se ela retornar abaixo dos 54,72. E olhando para a operação, quem está comprado no swing trade, uma das alternativas seria deixar o stop aqui abaixo da mínima desse candle, que depois desse gap de alta não seria muito legal voltar aqui para baixo, se quiser colocar um stop de proteção mais curto. Para olhar para uma compra nessa ação, depois desse candle forte de alta e a proximidade das resistências, eu preferiria, após ter ganho força aqui, gerar alguma correção maior que se aproxime da média, e sim o sinal de alta no gráfico 120 minutos. Pelo diário, não animaria muito para entrada na compra agora, apesar já de um gap de alta, um gap aí inicialmente de fuga, só que em candle de alta, depois de uma tendência mais fraca, eu prefiro deixar o mercado trabalhar e aguardar um contexto um pouco mais positivo, avaliar principalmente o movimento de baixa, visto que no gráfico semanal essa ação ainda está dentro de uma tendênciazinha de baixa, de topos e fundos descendentes. A estrutura de baixa não foi revertida, ela reverte se essa ação oscilar justamente acima dessa linha que eu coloquei aqui, 59,74. Depois disso, vão ficar até 2 pontos bem relevantes aqui no gráfico semanal, hein? Que se ela voltar para baixo 54,72, ela reverte lá a tendência de alta no gráfico diário e ela gera um topo no gráfico semanal a favor da tendência. Seria algo representativo, de possível saída de posição comprada no papel, principalmente olhando ali para curto prazo. E se ela conseguir superar aqui, reforça um ganho de força aí na ação, podendo até conseguir fechar o mês aí de forma bem acima ali da média móvel exponencial de 10 períodos, que atualmente está em 58,50. Magazine Luiza, operação encerrada no papel, essa ação caiu aí abaixo, bateu no ponto de stop de proteção de lucro. Essa operação então foi encerrada de forma aí para proteger uma parte do lucro que a gente tinha, um ganho então de 2,63%,
Isso representou aqui, então eu tinha colocado no stop um pouquinho aqui abaixo dessa mínima, isso representou um ganho de 0,21% sobre o capital total e na operação em si 2,63% de ganho. O outro ativo aqui, cheguei a recomendar uma compra em EQTL3. A ação está dentro de uma tendência de alta, deu aqui uma lateralizada, rompeu para cima, voltou aqui para fazer um chamado reteste aqui nessa região de antiga resistência, que pode funcionar como suporte, bateu nesse patamar, usando ali a média também como outro nível de suporte, olhando para um gráfico de 120 minutos, gerou ali uma recuperação que eu considerei interessante e eu optei por arriscar uma compra nesse ativo, na expectativa que essa ação possa gerar algo aqui, ou seja, o que eu costumo falar que é de lance de tomar risco. Eu estou tomando risco a favor da tendência. Se ela der certo pelo ponto da minha entrada e o ponto do stop estabelecido, e se ela der certo de chegar caminhar para essa região, ela me gera uma boa relação risco e retorno. Então é essa o que eu busquei aqui nesse papel. Todos os detalhes da entrada, stop, objetivo, quantos por cento do capital alocar nessa operação, está tudo lá dentro do aplicativo DV Invest. Tivemos um pregão positivo aqui de um papel que a gente está comprado, alta de 1,28%. Essa ação também já tem o stop de proteção definido, proteção de lucros de não mais sair perdendo. Esse pregão foi algo positivo que aumenta a probabilidade de poder caminhar. Vamos ver se ela consegue ganhar força aí e buscar o objetivo que a gente alterou o objetivo inicial, que ela já atingiu o objetivo inicial. Ela tentar pegar uma melhor relação risco-retorno, foi essa a ideia que eu tive. Vamos ver se vai dar certo aqui nessa ação. O outro ativo, Bradesco, fechou em queda de 0,25%, não acionou ainda a minha saída, mas se continuar assim, se continuar aqui para baixo da média, aqui perdendo a mínima de hoje, vai aumentar a chance de acionar o meu stop aqui da compra em BBDC4. E o que seria bom? Proporcionar que depois desse pregão, não só oscilação acima dessa máxima, mas um fechamento da sexta-feira, acima dessa sexta-feira, acima dessa máxima aqui anterior da quinta, que seria que a máxima está em 12,10. Então, se ela conseguir fechar aqui acima, ficaria mais bonitinha aí para a nossa operação de compra. O outro ativo que a gente está comprado, o CPFE3, fechou em alta de 0,89%. Esse aqui já atingiu o primeiro objetivo que tinha sido traçado. E tentando buscar uma melhor relação com o retorno, eu mandei uma mensagem, isso já no pregão de ontem, alterando o objetivo, tentando pegar algo mais para cima. Vamos ver se vai dar certo essa posição. Também não mais saímos perdendo aí nessa posição da CPFE3. O stop já foi redefinido, está lá a informação do ponto de stop de proteção de lucro, onde ele está, dentro lá do aplicativo do VInvest, você tem todas essas informações. Seguindo para falar aqui dos destaques do dia, REC V3, alta de 7,41%. O que isso muda, né? Que essa alta muda. O ponto positivo é ela ter voltado ali para cima das médias depois de estar totalmente enrolada, então ela sai dessa lateralização com bastante força para cima, que é algo positivo. Ela gera no gráfico semanal um sinal de fundo no mesmo nível de dois fundos anteriores, dá para ver uma lateralização aqui em formato de retângulo, são 3 fundos no mesmo patamar e 2 topos aqui. Então, o ponto positivo é que esse fundo aqui nessa semana já foi muito forte, ou seja, levou pouco tempo para chegar já lá na máxima. Vamos ver se ela consegue reverter isso aqui. Olhando para o gráfico mensal, ainda está difícil de ter uma expectativa tão positiva. Mas, de maneira geral, de forma simples aqui, eu olharia assim, para ter um foco maior nesse papel, em termos de buscar oportunidade de compra, de swing trade, ou mesmo de position trade pelo gráfico semanal, eu daria preferência por sinais de alta acontecendo para cima da região aí dos R$17,20, R$17 a R$17,20. Essa seria a região que mais me chamaria atenção, que eu olhando para o gráfico diário seria esse ativo ultrapassar, acabou que deu um tilt, um bugzinho na ferramenta de desenho, seria esse ativo ultrapassar esses topos aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, fura esse patamar, e após um próximo movimento de correção no diário, até mesmo um gráfico 120 minutos, eu olharia mais para compra. Aqui nesse nível de preço, comprar esse papel não seria minha escolha, e isso não estou dizendo que ela não vá subir, que ela não vá continuar subindo, apenas que não encaixa para mim em termos de onde é que eu posiciono o stop para ter uma boa relação de retorno nessa operação. E aí, olhando para um prazo maior, eu não consigo ver ainda uma expectativa tão forte para cima, em termos de muito provável que ela vá rasgar tudo para cima para tomar risco nesse ponto que se encontra. Só
essa questão, né? A ideia aqui nunca foi, em relação às minhas análises, é falar assim, ó, esse ativo vai bater em tal ponto, esse aqui tá muito bonito e vai rasgar tudo para cima. Não, é sempre probabilidade, e em cima de probabilidade onde eu tomo um risco, tá? Para controlar esse risco de maneira ali um determinado percentual e tentar ganhar mais quando der certo a operação. É só isso. Olhando agora para os ativos que foram solicitados, não, ainda tem que falar de GGBR4 aqui, que caiu 5,36%. Essa ação caiu e já tinha um contexto mais negativo, já tinha mencionado aqui essa queda dessa ação aqui, ó, no gráfico semanal, quando ela perde esses fundos anteriores, e a subida é mais travada do que foi a queda, ela aumenta, e respeitando a média, ela aumenta a probabilidade de ter algo para baixo. E ela está confirmando nessa semana um pivô de baixa no gráfico semanal que estabelece, num primeiro momento, uma tendência de baixa de curto a médio prazo. Olhando em termos de projeção de queda, isso é projeção, não significa dizer que é, nossa, a chance enorme de bater lá, apenas que o cenário é de baixa e a projeção, aqui pegando a correção em si, tem a primeira projeção em 15,49 e a segunda projeção na faixa dos 14,05. Outra projeção que daria para fazer, pegando aqui esse tamanho de correção e projetando ele para baixo aqui, essa caixinha de correção aqui, ó, projetando ela para baixo, a gente teria uma projeção nos R$15. Então, é certeza que vai bater lá? Acabei de falar que a ideia aqui não é falar que vai bater em determinado preço, mas isso é uma projeção, uma expectativa, e dentro do contexto atual, o que ficaria mais interessante ser feito? Comprar o papel aqui? Não faria isso, por mais que esteja na região de suporte. Eu ficaria mais interessado em planejamento de venda. Arriscar venda aqui, depois dessa quedinha um pouquinho mais travada e um grande canto de baixo, eu olharia para ou no gráfico 120 minutos ou no gráfico diário, correções que venham a acontecer nas próximas semanas aqui no gráfico diário ou no gráfico de menor velocidade, olharia um pouco mais para venda em níveis de resistência. Então esse seria o meu olhar para GGBR4. Compra, estaria afastado nesse momento. Deixe seu like aí se essa análise é útil para você de alguma forma. Banco do Brasil, queda de praticamente 3% no pregão de hoje, 2,98%. Mudou a tendência essa queda forte aqui com gap de baixa? Não. Apenas ela pulou ali nível de antiga resistência, que seria um suporte, junto com a média. É um ponto negativo. Oscilar abaixo da mínima pregão de hoje aumenta a chance de reverter a tendência. Onde é que ela reverte a tendência? Se ela oscilar abaixo de 27,28, que é o último fundo ascendente aqui do gráfico diário. Ela anula a tendência dela de alta de curto prazo. Continua dentro da tendência de alta. E se ela subir aqui e superar essa máxima, eu abriria compra? Não, não abriria compra. Porque não encaixaria para mim aqui, olhando para o tamanho do movimento de alta semanal. O ideal seria ter uma correçãozinha aqui, fica algumas semanas enrolada, mas ainda com a expectativa de alta, olhando para um contexto como um todo dessa ação, olhando para um gráfico mensal. Então, ainda monitoraria os próximos pregões para tomar alguma decisão de compra nesse ativo se eu estivesse de fora, estando de fora, né, como eu estou. E olhando e falando de swing trade. E para quem está comprado e quiser colocar stop, a primeira alternativa seria abaixo dos 27,28. E a segunda, quiser um stop mais curto, abaixo desse patamar aqui, mínima do pregão de hoje, ou seja, abaixo dos 27,79. Demais ativos, SHU 4, ativo que foi pedido por um membro aqui, é um ativo de baixa liquidez que não dá para ficar falando muito de gráfico diário, os movimentos são muito mais travados, ruim para a operação de swing trade, até porque é um ativo que gira em média ali na faixa de R$1 milhão, então não é um ativo que eu olharia para swing trade, mas o que chamaria atenção um pouco mais é olhar para um prazo mais longo. Por enquanto, ó, sobe, movimento mais limpo e aqui tudo travado. Então aqui nesse momento ainda está apresentando aqui no mensal um viezinho de baixo, só que ela foi lá e gerou um sinal de alta, e aí trouxe um viés de alta, fechou acima ali da média. O que seria mais representativo, aumentando a probabilidade de subida do preço? Essa ação oscilar acima da máxima, superar a máxima do mês passado de janeiro, superar os 6,25. Se olharmos para o gráfico semanal, então, isso significaria dizer um pivô de alta no semanal, que até representaria algo semelhante a um ombro, cabeça, ombro invertido aqui, uma reversão de tendência com a expectativa maior de alta. E aí daria para pensar ali em projeção para a região dos R$ 7,34, se ela conseguir fazer essa confirmação aqui que eu acabei de mencionar. Enfim, isso. Olharia, se fosse para olhar para compra, seria mais nesse cenário aí que eu acabei de mencionar, pensando num prazo maior, de ficar várias semanas ou mesmo meses posicionado nessa ação. Swing trade, eu descartaria.
PTBL3, outro ativo também com liquidez mais baixa, mas aqui olhando para o diário, está dentro ainda de uma tendência de baixa. Para mudar essa tendência, reverter esse cenário de curto prazo, tem que superar os 4,69. Num prazo mais... Isso aqui é o gráfico semanal, tá? Por isso está até mais bem definido aqui o movimento. Se pegar o gráfico diário, é um pouco mais bagunçado os candles. Aí você teve 2 candles grandes de alta, está gerando aqui um sinalzinho de fundo no pregão de hoje. Ainda tem uma expectativa maior de subida. Para quem está comprado, deixaria o stop aqui embaixo, mas bem protegido. Ou se voltar a fechar abaixo das médias, gerar nova mínima. Se ela conseguir romper isso aqui, eu deixaria o stop aqui embaixo, né? Tentando, para quem está olhando para curto prazo, que também não seria um ativo tão bom para isso. Semanal continua dentro da tendência de baixa, apesar da tendência de alta do gráfico diário. Aqui é uma semana importante para ver se ela consegue fechar acima dessa região aqui, ó, de antigos fundos, uma região ali por volta dos R$4. Se ela conseguir fechar acima é algo positivo, mais positivo ainda se supera essa máxima, porque gera um pivôzinho de alta lá no gráfico diário e amplia a expectativa de recuperação. Para mudar a tendência de baixa do semanal, tem que superar os 4,69. E olhando aqui para o mensal, ó, a tendência ainda mantendo-se de baixo, gerando sinal de alta que cria uma expectativa de recuperação. Tá? Então, no máximo ali, se fosse buscar alguma operação nesse papel, seria mais pensando em curto prazo mesmo, por mais que a liquidez seja um pouco mais baixa, que seria o único prazo que está apoiando um pouquinho mais compra. Carrefour, queda de 0,82%, depois da uma estilingada para cima, na expectativa de fechamento de capital na bolsa, gerou um sinalzinho de baixo, engolfo de baixa, confirmando o pregão de hoje, está dentro do processo de correção em termos de swing trade aqui, dentro do processo de correção. Você arriscar alguma coisa em termos de swing trade, esperaria algum teste da média de comportamento dos últimos 10 pregões ou de nível mais abaixo, suporte, para buscar alguma compra nesse ativo. E Auri 3, 2,19% de alta, tendência de alta no gráfico diário, semanal corrigindo um último movimento de baixa, que é da tendência de baixa, apoiando um pouco mais arriscar compra no curto prazo, aqui até já tem um sinal de alta, quem abriu compra ou quem está comprado já tem uma possibilidade de trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje, em R$ 8,59, seria um ponto de stop dessa operação. E para quem está de fora, arriscar a compra aqui, eu botaria menos capital e stop aqui embaixo para tentar pegar algo aí pelo menos uma vez e meia, estourando 2 vezes o risco dessa operação. EZTC3, ação que está dentro de um processo bom de recuperação. Olha, no gráfico mensal, mês passado já conseguiu fechar acima desse patamar depois de ter fechado mal aqui embaixo. Então foi uma forte recuperação. Já gerou a superação da máxima no mês passado, cria uma expectativa de ter algo mais para cima. E olhando para um gráfico aqui semanal, movimento já longo de subida, muito próximo de zona de resistência, o que dificulta, considerando a quantidade de semanas subindo e a proximidade de zona de resistência extremamente relevante, que fica em torno ali dos R$14 até os R$14,40, eu comprar essa ação onde ela se encontra, por mais que ela possa subir, risco um pouco maior. Mas, enfim, ainda vai mantendo a expectativa de poder caminhar justamente para essa faixa de preço que eu acabei de mencionar, de 14 a 14,40. Rompeu isso aqui, quem tiver comprado ou stop abaixo dessa mínima ou abaixo da mínima do que romper essa máxima aqui para quem já está posicionado. Quem for abrir compra aqui, tentando pegar um movimento até essa região de preço que eu acabei de mencionar, a relação risco-retorno não é das melhores, por esse motivo colocaria menos capital. Mas a tendência está boa aqui de alta pelo gráfico diário, olhando como estão acontecendo os movimentos e considerando o gráfico semanal e mensal, uma tendência aí, expectativa favorável de vir fechar esse gap nos 13,89 e até mesmo de buscar a região que eu mencionei até os 14,40. É isso, amigos. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês. Análise com muitos ativos. Espero que tenha sido útil de alguma forma. Deixe um like, deixe um joinha aqui nessa análise. Agradeço demais. Até a próxima. Comenta aqui embaixo quais ativos você quer que analise no pregão de amanhã dessa sexta-feira. Até mais.